Busquemos ao Senhor em oração. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença, agradecidos por mais um dia que estás nos concedendo, te agradecendo, Pai, pelos cuidados, proteção, livramentos que nos tens dado a cada dia, a cada momento. Em especial, te agradecemos porque neste momento estaremos estudando a Tua Palavra com centenas de pessoas espalhadas por várias partes do mundo. Que o Teu Espírito Santo se faça presente na mente e no coração de cada um de nós, nos ajudando a entendermos e vivermos na prática o que nós aprendemos. Abençoa todos aqueles que estudam conosco, todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Cada um tem suas necessidades, seus problemas. Tu conheces a situação de cada um, conheces o coração, a fé que tem em Ti. Conceda, Pai, bênçãos, vitórias, libertação, livramento, salvação, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo, é o segundo dessa nova série de Filipenses e Colossenses. O apóstolo Paulo, ele preza muito pela comunhão dos irmãos, e é tanto que ele, mesmo longe das igrejas às quais ele havia fundado, ele escrevia cartas, mantinha contato com os irmãos, e esse contato era recíproco. Os irmãos também se preocupavam com o apóstolo Paulo. E isso era a razão para que o apóstolo Paulo fosse grato e também orasse ainda mais pelos irmãos. E ele sempre incentivou aos irmãos a orarem uns pelos outros. E é o que nós deveremos, irmãos, fazer na prática em nossa vida. Estarmos orando uns pelos outros, porque todos nós temos lutas, temos problemas, temos dificuldades. E às vezes nós vemos algum irmão, parece que está tudo bem, aparentemente a pessoa está sorrindo, está de bem com a vida, mas por dentro só Deus sabe como é que está, os problemas que enfrenta. Todos nós temos as nossas dificuldades e precisamos então estar sempre buscando a Deus em oração, não somente por nós, mas também por aqueles com os quais nós convivemos com eles. Os nossos irmãos de igreja, os nossos irmãos carnais, nossa família, os nossos colegas de trabalho, de estudo. Precisamos estar sempre em comunhão, orando e sendo gratos a Deus. Paulo, aqui em Filipenses, ele apresenta alguns pedidos de oração. E às vezes, irmãos, nós também temos os nossos pedidos, mas os nossos pedidos, na maioria das vezes, são por nós mesmos. Às vezes nós somos egoístas, pensamos somente em nós, não pensamos no nosso semelhante, não pensamos na igreja como um todo e nos preocupamos somente conosco. E nós precisamos então aprender com o apóstolo Paulo, é o que nós vamos estudar agora um pouquinho, sobre os pedidos de oração do apóstolo Paulo. Em Filipenses, no capítulo 1, Filipenses 1, nos versos 9 a 11, Paulo diz assim: Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Paulo, aqui nessa breve oração, capítulo 1, versos 9 a 11, ele procura demonstrar como é que nós precisamos estar buscando a Deus para que nós tenhamos mais amor, para que nós tenhamos mais conhecimento, discernimento, tenhamos pureza, tenhamos vida irrepreensível e a justiça que recebemos por meio de Jesus Cristo. Por trás dessa oração, assim como das expressões que nós aqui citamos, existe uma ênfase na igreja como um todo. A oração de Paulo está completamente voltada para os outros, em favor da igreja e de seu bem-estar. Vejam, é o que nós estávamos falando agora há pouco com vocês.
Às vezes nossas orações têm sido egoístas, pensamos somente em nós mesmos, nossa família, no nosso bem-estar. Mas a preocupação de Paulo aqui era com os outros, voltada em favor da igreja e também do bem-estar dos irmãos. Nós precisamos ter mais conhecimento da palavra de Deus para que nós vivamos isso que nós estamos estudando hoje. O amor, ele precisa ser um amor altruísta. Um amor, diz ele aqui, que transborde cada vez mais, quer dizer, um amor que cresce cada dia. E como é que este amor, então, ele vai crescer, aumentar mais e mais, como diz ele aqui em Filipenses capítulo 1, verso 9? Paulo, ele está mostrando aqui que nós precisamos ter o amor que produz conhecimento e toda a percepção. Eu disse para vocês agora há pouco que nós às vezes vemos as pessoas, os irmãos da igreja, aparentemente está tudo bem, porque nós vemos só o exterior. Nós não vemos o que está dentro da pessoa, o problema que ela está enfrentando, a luta que ela está travando. Quem sabe na família, quem sabe uma luta espiritual, uma guerra na mente, e nós não vemos isso. E então nós precisamos orar para que Deus faça com que o nosso amor transborde, cresça mais e mais, e que possamos ter percepção, uma percepção das necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Agora, esse conhecimento, essa percepção, vai além do intelectual, envolve uma percepção espiritual. E somente aqueles que buscam a Deus, consagram sua vida a Deus, que dedicam tempo para estudar a Bíblia e para a oração, é que terão essa percepção espiritual. E isso só vem através da comunhão com Deus. Eu insisto com todos os nossos irmãos que participam conosco no canal Hora Tranquila, precisamos ter uma vida de mais comunhão com Deus, de estudo da Bíblia, de oração. Nós não podemos ser apenas cristãos superficiais, só porque aceitamos a Jesus, nos batizamos, vamos à igreja, quem sabe só uma vez por semana, só num culto, e ainda não aprendemos nada do que foi dito lá, não colocamos nada em prática. Nós não podemos ser cristãos superficiais. Nós precisamos ser cristãos que vivem aquilo que Jesus ensinou e que nós estamos agora aprendendo também com o apóstolo Paulo. Em Efésios, no capítulo 1 e no verso 17, o apóstolo Paulo, ele escreveu: Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Então nós precisamos de um conhecimento espiritual, não somente conhecimento intelectual, um conhecimento teórico, mas um conhecimento espiritual. Isso só vem através da comunhão com Deus. E também aqui em Efésios, no capítulo 4 e no verso 13, Paulo escreveu: Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, por isso nós precisamos buscar este conhecimento espiritual, para que nós possamos crescer no conhecimento do Filho de Deus, produzindo e amadurecendo, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Também, em 1 Timóteo, capítulo 2, e no verso 4, Paulo escreveu: Cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Então, esse é o desejo do nosso Pai, que conheçamos a verdade e sejamos salvos. E para que nós conheçamos a verdade, é necessário nós estudarmos. Não somente ouvirmos comentários, como aqui no canal Hora Tranquila, explicações ou pregações em outros canais cristãos. Não é somente isso. É nós buscarmos conhecer a verdade através do nosso estudo particular.
nos aprofundando. E eu sempre peço a vocês que marquem na sua Bíblia os versos que nós aqui citamos, as passagens bíblicas, sublinhem, para que, através destes versos, você possa começar a desenvolver o seu estudo próprio, o seu aprofundamento no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele fala aqui também, em Filipenses, no capítulo 1 e no verso 10, que nós precisamos ter discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia que Cristo voltar. Às vezes nós não temos orado, irmãos, por discernimento. O que é discernimento? É nós termos sabedoria para escolher o melhor. Isso é discernimento. Às vezes nós escolhemos por escolher, sem pensar, sem analisar, sem saber o porquê nós estamos fazendo aquela escolha. E então, quando nós buscamos em Deus o discernimento para que nós possamos fazer a escolha certa, com certeza nós estaremos sempre tomando decisões corretas em nossa vida. E isso é essencial para a nossa vida espiritual. Paulo também ele fala aqui da pureza ou da sinceridade. Esse termo grego significa julgado à luz do sol, quer dizer, uma coisa transparente. Não é uma coisa obscura. Nossa vida espiritual não pode ser uma vida escondida, uma vida que vive na escuridão. A nossa vida tem que ser vista à luz do sol, uma vida transparente, que as pessoas vejam que realmente nós somos pessoas diferentes, transformadas pelo poder do Espírito Santo. Isso é a pureza que fala aqui o apóstolo Paulo, ou a sinceridade. E tudo quanto os cristãos fazem deve ser tão transparente como a luz do sol. Está no livro O Maior Discurso de Cristo, na página 49. Outra coisa que nós precisamos orar é para que sejamos irrepreensíveis, ou quer dizer, que nós sejamos inculpáveis. Isso significa nós agirmos de forma a não ser um obstáculo para os outros, sermos irrepreensíveis, sermos inculpáveis. Nós precisamos ser luz e não pedra de tropeço para as pessoas. E outra coisa que Paulo ora aqui é que nós precisamos obter a justiça não pela nossa capacidade, não pelo nosso conhecimento, não pelas nossas obras, mas a justiça através de Jesus Cristo. Somente Jesus, que viveu aqui neste mundo, foi justo e a justiça dele precisa ser imputada em nós, para que nós também sejamos considerados justos por pertencermos a esta família cristã. Nós agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Estaremos novamente juntos amanhã, Deus assim nos permitindo, para continuarmos o estudo desta semana. E desejamos a todos vocês que o Espírito Santo trabalhe na mente para que sintamos a necessidade de buscar o conhecimento da verdade, cada dia estudando a Bíblia e nos dedicando à oração. Que Deus nos abençoe.